Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde o tema desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós estamos estudando 2 livros femininos do Antigo Testamento. Estudamos o livro de Rute, da Moabita que vem morar na terra de Israel. E agora estamos estudando o livro de Esther, uma judia que é criada no reino da Pérsia e acaba se tornando rainha da Pérsia devido ao seu matrimônio com o rei Assuero. Hoje nós vamos continuar a lição 9, da lição de 1º de setembro de 2024, que fala da conspiração de Amã contra os judeus. Semana passada falamos do que Amã queria exterminar todos os judeus. E hoje vamos ver essa conspiração contra os judeus. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 22. São palavras de Jesus que diz: "E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Note que nós vamos experimentar ódio, nós vamos experimentar rejeição, mas é necessário perseverarmos até o fim para ser salvo. Verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Então, quando o mundo nos odiar, é sinal que estamos realmente procurando andar com Deus. Tomemos cuidado, é quando o mundo nos amar. Vamos ao livro de Esther, capítulo 3, versos 7 a 11. E depois estaremos lendo Esther, capítulo 4, verso 1 a 4. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur quer dizer sorte, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: "Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar." Olha o ódio de Amã para com o povo de Deus, que de fato tinha uma lei, a lei de Deus, diferente da lei dos outros povos. "Se bem parecer ao rei, escreva que os matem." Olha o ódio de Amã para com o povo. "E porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei." Amã oferece uma recompensa 10.000 talentos de prata para quem matasse os judeus. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Semana passada nós falamos desse ódio talvez intergeracional. E disse o rei Amã: "Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos." O que Amã não sabia é que a rainha Esther era judia. E não só não sabia isso, porque Mardoqueu havia dito para que Esther não dissesse de qual povo ela era, qual era a procedência. Vamos agora a Esther, capítulo 4, verso 1. "Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto com jejum
e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram os moços de Ester e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Vamos à introdução da nossa lição. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história de Israel e como Israel pôde sobreviver pela providência divina. A palavra-chave dessa lição é conspiração. Vamos ao ponto 1. O plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandato do rei? Ester, capítulo 3, verso 3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Ester, capítulo 3, verso 4 a 6. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Efésios 6, 9. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3. Abuso de poder leva à queda. Provérbios, capítulo 16, verso 18. Vamos ao segundo ponto, a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente, próximo desde o rio Indo, na Índia, que hoje é no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía também parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte que é da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo ao outro, era mais de 4.000 quilômetros em todo esse território e havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Seria um genocídio total. Ester, capítulo 3, verso 6. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Vamos à astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondeu a sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha as leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso, convinha que fosse exterminado. Ester, capítulo 3, verso 8. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas de prata para o tesouro real.
o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Esther 3:9. O texto bíblico nos permite dizer e entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que esse povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Esther, capítulo 3, verso 10 a 12. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável e queria concordar com seu primeiro-ministro. Amã soube apelar para o ego do rei Assuero. Liderar requer prudência, sabedoria para identificar desavenças pessoais, disfarças de motivações aparentemente nobres. Vamos a sinopse, tópico 1. O plano odioso de Amã contra os judeus, que revela astúcia e oportunismo. Vamos ao ponto 2, a tristeza de Mardoqueu. Quando, claro, Mardoqueu viu o edito, grande foi a sua tristeza. E a tristeza de Mardoqueu, e foi a tristeza dos judeus, e também de Esther. Vamos ao ponto 1, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos seus bens fossem saqueados. Esther, capítulo 3, verso 13. Amã destilou todo o seu ódio no texto e na carta que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos estavam correndo o risco de serem vítimas da perversidade de Amã, que foi essa perversidade iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos. Infelizmente, cresce a cada dia. Gênesis, capítulo 6, verso 11 a 13. Lembramos que Gênesis 6, a imaginação do coração era sempre má. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 4, sabe, porém, que nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, infiéis, enfim, uma série de iniquidades que é revelada ali. Vamos, bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entender a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco, com cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther, capítulo 4, verso 1. Esther, a rainha, ficou também muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma por todas as províncias. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Esther, capítulo 4, versos 3 a 4. Só Deus pode frear a impetuosidade e maldade humana. Salmo 22, verso 28, Romanos 1, 18 a 20 e Apocalipse 19, 11 a 16. Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Esther, capítulo 4, verso 3. Se de um lado havia a fé
e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificar o templo, liderados por Zorobabel, Esdras capítulo 2, verso 1 e 2, Esdras capítulo 2, verso 64 a 70, onde temos os que retornaram com Zorobabel. De outro lado, havia aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denuncia os profetas pós-exílicos, Ageu e Zacarias, Ageu 1:9, Zacarias capítulo 8, verso 9 a 13. Mas agora, todos corriam risco de serem exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Isaías capítulo 55, verso 6. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Daniel 6, verso 10. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Efésios 6, 18, 1 Tessalonicenses 5, 17. Vamos a sinopse, tópico 2. Plano odioso de Amã. Trouxe tristeza e medo ao povo judeu. Vamos ao terceiro ponto. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é a hostilidade sistemática contra os judeus, a descendência de Sem, daí a palavra antissemitismo, os descendentes de Sem. É possível verificar ao longo da história 3 fases de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, antissemitismo nacionalista e antissemitismo racial. No aspecto religioso, destaca-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra na Europa. Peste essa que assolou a Europa em 1348. Também, durante a Idade Média, sofreram os judeus intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, que foi Papa que viveu de 1414 a 1484. E a partir de 1536, a perseguição também se deu em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III, que viveu de 1468 a 1549. O objetivo principal era combater o que chamava de heresia judaica. Milhões de judeus foram espoliados, torturados, escravos e mortos por não aderirem ao catolicismo e também por questões econômicas e políticas. A primeira ordem também de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolfo Hitler no século XX, mas sim do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. O antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode também ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava o ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante também a Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 a 1945,
Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. E hoje também vemos o antissemitismo. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, não garantiu a paz aos judeus. O país, em estado de alerta, vive em função de ataques terroristas internos e externos. Recentemente tivemos outro ataque do Hamas, e tudo isso feito em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história ocorreu em outubro de 2023, onde 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, por terra e mar, cometendo barbáries imagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns, sem contar crianças. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhe garanta um lugar para viver, mas querem a causa, o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, é que pode salvar Israel. Quando da sua conversão nacional, Isaías, capítulo 11, verso 10 a 16, Ezequiel 37, verso 12 a 14, Zacarias, capítulo 12, verso 12 e o 13, e o capítulo 14, verso 4 a 9, Romanos 11, 26 e Apocalipse 1, 7. A sinopse, tópico 2. O antissemitismo moderno é também perigoso e cruel. E nós vemos que isso já vem desde os tempos pós-exílicos. E antes do pós-exílio, por que não falar de Atalia, aquela rainha que mandou exterminar todos os descendentes de Davi, para que ninguém subisse ao trono, se não fosse o sacerdote Joiada esconder ao Joás. Olha só, toda a linhagem de Davi seria exterminada. Vamos à conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como a grupos terroristas ou ainda por meio de crítica sistemática aos atos de defesa israelense, pintando o país como um vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano para com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Romanos capítulo 11, verso 25 a 32. Portanto, oremos pela paz de Jerusalém. Salmos 122, verso 6. E devemos orar e pedir a Deus que tenha misericórdia de Israel. Vamos ao ponto 1. Qual era o plano de Amã e a sua extensão? Bom, o plano de Amã é que Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Esther, capítulo 3, verso 6. E isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Vamos ao ponto 2. Como Amã fez para obter a ordem do rei contra os judeus? Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Diz que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso, convinha que fosse terminado. Esther, capítulo 3, verso 8. Vamos ao terceiro ponto. Qual a reação dos judeus diante da notícia do extermínio? O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Esther, capítulo 4, verso 3. Vamos à quarta pergunta. O que é o antissemitismo e quais são as suas faces? De forma prática,
Antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. Quinta e última pergunta: cite 3 exemplos de práticas antissemitas. Bom, é possível verificar ao longo da história 3 fases de expressão desse ódio obstinado. Nós temos o antissemitismo religioso, que são aqueles que são contra a religião do Estado de Israel. Temos o antissemitismo nacionalista, que é contra a nação. E temos o antissemitismo racial, principalmente Hitler pregando a superioridade da raça ariana. Muito bem, hoje vimos essa conspiração contra a vida dos judeus no reino da Pérsia. Semana que vem vamos falar do plano de livramento e qual foi o papel da rainha Esther para que essa situação fosse revertida. Então, apesar de o nome de Deus não aparecer no livro, vemos a ação de Deus constante nesse livro. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje e que você medite no livro de Esther e estude a lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e até a semana que vem com a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther nesse plano. Em cada uma dessas lições, vemos não só algo que aconteceu na época, mas algo prático que ainda acontece em nossos dias e ao longo da história. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você possa acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você irá encontrar um total de 238 pastas com 6.800 vídeos. 238 pastas com 6.800 vídeos para você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça de nosso Senhor seja com todos. Amém e amém.